Conheço um monte de mulheres incríveis que estão ao meu redor, dentro e fora das telas, fazendo sua parte no mundo. Mas muitas, mesmo sendo e realizando coisas maravilhosas, são cheias de inseguranças, medos e paranoias. Esse é o Mulheres no Espelho, um projeto multimídia da Lita Studio. Conduzido por mim, Marcela Sonin, cientista social, especialista em comunicação e produção de imagem, com formação em perfumaria ancestral, terapia floral e dedicada à bruxaria natural, sou a mulher por trás da Lita, que juntou a coragem e a vontade de realizar para abrir esse espaço de troca, de prosa, que vai trazer o ponto de vista de outras mulheres sobre o seu criar, o seu poder no dia a dia, sem glamorização. O espelho é um instrumento mágico que reflete a nossa alma, nossa luz e nossa sombra, e ao ver o reflexo de outras mulheres nele, é possível nos vermos também. Aqui as mulheres falam sobre suas habilidades no mundo e como lidam com as suas inseguranças, o que fazem para seguir em frente mesmo quando parece tudo contra nós. Mulheres que buscam construir a vida que sonham. Mulheres no Espelho veio para dar voz às mulheres com histórias não contadas. E hoje a gente vai conhecer mais uma mulher incrível. Oi gente, tudo bem? Hoje a nossa entrevistada é Denise Giarelli, terapeuta floral, terapeuta integrativa. Eu tive um pequeno problema, Mercúrio retrógrado me pegou, que foi quando foi feita essa entrevista. Foi a primeira entrevista que eu fiz online, porque eu moro em São Paulo, a Denise está morando em Florianópolis. E na hora de gravar essa entrevista, eu achei que estava tudo gravando direitinho, porém, o áudio da Denise ficou perfeito, tudo que ela trouxe pra gente ali tá contemplado na entrevista, porém o meu áudio não saiu, então o meu fio condutor da entrevista não apareceu. Eu até pensei em dublar e colocar de novo aqui as perguntas, mas perde um pouco a questão da espontaneidade da conversa, que é uma das características aqui do nosso projeto, embora exista um roteiro e um fio condutor que passa por todas as entrevistadas, né? Todas as mulheres que passam aqui pelo Mulheres no Espelho. Então, a edição ela vai ficar um pouquinho diferente, não vai aparecer a minha voz por essa questão técnica aí que aconteceu. Espero que as próximas entrevistas online, essa foi realmente a única que eu fiz até agora. Espero que as próximas eu vou tomar mais atenção e resolver esse problema, né? Que eu tive nessa, mas eu não queria perder a espontaneidade. Eu até poderia gravar novamente a entrevista com a Denise, mas eu acho que isso perderia, tipo, a conversa que a gente teve primeiramente, né? Ia ficar uma coisa muito engessada. As perguntas que ela não conhecia, ela já ia conhecer, e talvez ela trouxesse outras expectativas, outros pontos de vista. Então, eu optei por fazer uma edição diferente, onde só ela vai falar no Mulheres no Espelho, mas ela fala coisas muito importantes que espero que toquem vocês, né? Que vocês se espelhem nela. E ela é uma pessoa muito querida, que eu gosto bastante. Então, eu quis dar a voz a ela própria aqui, tá bom? E é isso, fiquem com mais uma história. A Denise é uma buscadora. A Denise é uma pessoa que está se redescobrindo todo dia. É mulher, obviamente, criada por mulheres que não queriam ser mulheres, mas que está se redescobrindo o ser feminino, depois agora de mais idade, mais sabedoria. É uma enfermeira de formação, mas que não é muito enfermeira, e ao mesmo tempo porque a gente cuida das pessoas o tempo todo, que é uma característica das mulheres, né? É mãe, e é mãe depois de um período de muitos anos achando que não queria ser mãe, e aí virou mãe, e agora é uma mãe leoa, né? É uma leonina, muito leonina, que gosta de ser leonina. Não é um gatinho em cima da. Não é uma leonina que virou um gatinho em cima do sofá, mas é uma leonina que ela é leonina, né? Mas é uma pessoa, é uma mulher que busca, que acho que o que me move, o que faz a Denise ser a Denise é a busca constante por tudo. É o querer desde criancinha, desde menina, eu queria saber o que aconteceu depois. Depois do final do filme, depois da história, do final da história, o que estava por trás daquilo que estava acontecendo, o que acontece naquilo quando a gente não enxerga, no lugar que a gente não enxerga. Então, essa sempre foi a busca.
né? Sempre foi buscar, encontrar, e essa é a Denise que busca, né? Que busca, busca, busca. É a Denise que busca. É muito louco, né? Porque a gente acha que é uma coisa, depois a gente vira outra, né? Por, olha que coisa mais que coisa mais interessante, né? É uma busca bacana, porque eu sempre disse desde pequenininha que eu queria fazer parte e botar as pessoas no mundo. Eu queria ajudar as pessoas a voltarem para o planeta Terra. Essa era, essa era a minha fala desde pequena. Acho que desde uns 5 anos eu dizia que eu queria ajudar as pessoas a renascerem, que era o jeito que eu queria, era o que eu queria fazer na vida. Então, a minha busca desde pequenininha, com essa sensação, com essa vontade, sempre era o que eu podia fazer para fazer ajudar as pessoas a renascerem, né? Por conta da minha crença, né, da espiritualidade, da reencarnação. Então, isso para mim sempre foi uma verdade e sempre foi muito forte. Então, eu fui atrás de pesquisar o que eu podia fazer na vida de trabalho para botar as pessoas no mundo de volta, né? Essa era a ideia. Aí me coloquei, caí dentro da história de virar médica, de ser médica obstetra, porque aí sim eu faria parto pro resto da minha vida, certo? Então era trabalhar com a mulher naquele momento do parto, que é um momento muito louco, né? Muito louco mesmo. E aí eu encasquetei que eu ia fazer medicina. Então eu me preparei emo emocionalmente, mentalmente, de estudo, eu ia fazer medicina, ponto, para ser médico obstetra, ponto. Aí eu bati na primeira trave, que foi o vestibular, né? Porque o vestibular é uma coisa insana. Para mim, ele é absurdo. Até hoje, para mim, é uma coisa totalmente insana. Nunca vi sentido no vestibular. Só que eu tinha que fazer vestibular para entrar na medicina, certo? E aí a louca foi fazer 13 vestibulares de medicina. Eu fiz 13 provas de vestibular de medicina. Eu não passei nenhum. Aí eu fiz 2. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, me descobri que eu tinha uma parente, prima distante, enfermeira obstetra. E que super bem sucedida, tinha um trabalho super bacana. Não. Falei, minha mãe falou, não, por que não? Tenta aí, né? Também dá para fazer parte e tal. E aí fui pesquisar, descobri que dava para fazer parte. Fui fazer enfermagem. No que fui fazer enfermagem, 13 de medicina, 2 de enfermagem, passei em nenhum em medicina e passei nos 2 de enfermagem. Falei, bom, então, acho que vamos fazer enfermagem. E aquela coisa assim, se dá, não dá, se der, você sai e volta. Bom, fiz enfermagem, e aí, os 4 anos esperando fazer obstetrícia, fiz obstetrícia. Quando eu entrei na sala de parto, foi muito legal, porque eu falei, nossa, eu cheguei até aqui. Bom, aí eu falei, bom, então vamos ver se é isso. Aí era isso mesmo. Aí cheguei a acompanhar a minha professora fazendo parto na graduação, que a gente não pode fazer parto, né? Aí foi só correndo atrás disso, né? Aí fui fazer a pós-graduação, tal. Bom, fiz enfermagem, fiz obstetrícia do jeito que eu queria, fiz do jeito que eu queria, aonde eu queria, e trabalhei, né, nos hospitais que eu queria, do jeito que eu queria, que eu pude ter de experiência. Só que eu sempre quis cuidar do emocional das mulheres. Veja bem, né? Veja só. Então, mesmo dentro da obstetrícia, eu sempre quis estudar como as mulheres lidavam com a emoção no parto e na gestação. Então, essa veia de cuidar da emoção sempre foi o cuidado da enfermagem e a emoção da terapia floral, né? E aí a terapia floral entrou. E aí a terapia floral é minha base de trabalho, é o que eu sou hoje, a terapeuta floral, mas sempre começou com a história comigo, né? Eu cobaia, e sempre eu tomando, eu usando, eu precisando, para depois eu fazer para os outros, isso desde sempre. Fui para uma consulta de terapia floral por uma questão física, foi ridículo, hoje eu vejo que foi ridículo, porque eu cheguei para a terapeuta e falei assim, ela falou assim, mas o que te traz hoje? Imagina, 19, 20 anos, né? Eu tenho um problema na coluna, eu tenho uma baita de uma dor nas costas, de uma dor na lombar, eu tenho escoliose, e a minha mãe falou que eu tenho que vir aqui para experimentar, para ver se me ajuda. Gente, aí foi ótimo, que a terapeuta era uma pessoa super fina, ela me descascou inteira, e aí eu saí de lá de 4, e aí eu entendi que a terapia floral não era para dor nas costas, mas que podia me ajudar também com a dor nas costas. E a partir de então começou outra jornada de busca, e aí que me trouxe até a terapia floral, que é onde eu estou até hoje. E aí, assim, por conta de eu já
ser cliente de terapia floral desde a faculdade, quando eu fui para a pós, eu falei, não, o que eu tenho que estudar é o emocional. Né? Eu não tinha ainda o pensamento da terapia floral, porque eu era só cliente, né? Eu só entendia de ser cliente. E aí eu fui, fiz a pós-graduação, todo o meu trabalho, todos os meus estudos eram voltados para a parte emocional das mulheres, né, no parto especificamente falando. E aí, trabalhando na área, total, não sei o quê, surgiu a oportunidade, caiu no meu colo a terapia floral, né? E aí, caindo no meu colo a terapia floral, aí eu fui. E aí isso tudo paralelo à vida da gente não é só uma coisa, né? Então, tudo isso paralelo, então foi terapia floral, aí depois da terapia floral, aí foram várias outras coisas que me levaram a trabalhar com cuidar das pessoas, mas de uma forma mais ampla, né? Tão mais ampla e a visão é tão maior que hoje eu não consigo pensar do jeito que eu pensava quando eu estava na faculdade. E aí a vida foi me encaminhando, terapia floral, aí eu fiz acupuntura, trabalhei com acupuntura, mas sempre o emocional, dentro de todas as coisas que eu estudei, terapia floral, acupuntura, registros acásticos, biomagnetismo, fiz formação de mentoria, de aula mentoring, tudo ligado a como cuidar da emoção da pessoa, para daí a pessoa ficar bem. Porque, gente, é assim, não tem como. Você tá com dor no pé, você anda, você continua andando no pé. Mas se você tem uma decepção, você trava a sua vida e você não anda mais para frente. Então, se a gente vai no emocional primeiro, a gente destrava todo o resto. Então, cada vez mais eu vejo que é esse o caminho do trabalho. Mas, paralelo a isso, a vida continua andando, a gente não é só isso. Então, assim, de toda essa jornada, teve meu pai ficar doente, ficar 7 anos com sequela de AVC, falecer na nossa mão, o meu avô falecer na minha mão, de verdade. Eu tinha 3 semanas de formado como enfermeira, meu avô morreu no meu braço, na minha mão, eu fazia reanimação nele. A minha avó tendo infarto, a minha mãe cuidando do meu pai, minha mãe fazendo cirurgia cardíaca. Então, óbvio que eu passei por muitos lutos, né? Eu vi muitas pessoas da minha família falecerem e diretamente fui a responsável por organizar isso de algumas delas. Então, são situações que a gente vive e que toda mulher vive, né? E você preparar o funeral de uma pessoa que é da sua família e que você gosta, é uma experiência que te transforma, que te faz ver a vida de um jeito muito diferente. Algumas pessoas até acham que eu sou muito fria para algumas coisas hoje, eu sou muito prática, mas é porque eu vi que chorando ou sem chorar, você tem que fazer. Então, se você chorar, vai ser mais difícil. Se você se destruir no desespero, na dor, vai ser mais difícil. Se você não destruir, vai ser mais fácil. Então, vamos pelo caminho mais fácil. E aí, sim, lógico, não teve só coisa ruim, né, gente? Né? Eu era uma menina que nunca namorei muito, eu era muito gordinha, então eu passei por todos os preconceitos da gordofobia possíveis e imagináveis, mas que não eram levados como preconceito, era natural. Então, e você era quase como é que é? Isso que me falaram outro dia, ser gordo na época que eu era obesa era transtorno de caráter quase. Porque como assim você consegue ser gorda, né? Então, assim, hoje em dia existiu essa evolução, era transtorno de caráter. Você é fraco, por isso que você é gordo. É transtorno de caráter. Então, eu passei por tudo isso também. Passei por sequelas emocionais, sou uma sequelada emocional, por isso eu não quero que as pessoas sejam sequeladas emocionais, né? E aí, mas ao mesmo tempo, passei por isso na adolescência, então meu feminino foi absolutamente escangalhado, porque eu não prestava para nada, porque eu era gorda, simplesmente por causa disso. E aí a gente tem várias questões mas enfim, passei por tudo isso. Aí, olha, consegui namorar, casei, ia Champions, casei. E aí casei, aí tive filho. Como eu falei, eu não pensava que eu ia ter filho, tive filho, e hoje eu sou uma mãezaça, né?
e passei por um arco de mudanças, de transformações e de aprendizados. E aí hoje eu trabalho tudo isso, toda essa construção me faz ser quem eu sou, me faz ser, né, a busca que eu faço hoje, né? De já que eu não quero deixar ninguém, já que eu quero as pessoas não deixar as pessoas sequeladas emocionais, eu tento divulgar da melhor forma possível, dentro daquilo que me é possível fazer, como eu trago para o mundo essa informação para as pessoas despertarem a nível coletivo. Então, hoje, a minha busca acho que é essa, é trazer para as pessoas o maior número de informação possível para despertar as consciências, para fazer ploque, ploque, ploque nas sementinhas, para que as pessoas não fiquem sequeladas, mas num nível coletivo, porque eu sinto uma urgência de fazer o povo acordar mais rápido, mais gente mais rápido, porque não dá mais tempo. Sabe, Marcela, no final das contas, no final do dia, o que qualquer um de nós quer, o que todo e qualquer ser humano anseia é ser feliz. O problema é o como você busca isso e o como você entende o que é felicidade. Porque tem gente que entende a felicidade, mas não consegue se preencher dela. Então ficou caindo molhado, né? Chovendo molhado, porque não rolou. Tem gente que busca e não sabe onde buscar. Então, eu acho que é essa grande, talvez seja essa a minha grande busca e a minha vontade, é de, tipo, qualquer um pode ser feliz, né? Isso é uma frase, qualquer um pode ser feliz porque qualquer um pode ter uma segunda chance. Eu sempre falei isso para mim é quase um propósito de vida dentro do meu trabalho. Qualquer pessoa pode ter uma segunda chance. E como eu sempre falei isso, eu sempre me questionei, mas o pior dos assassinos, pedófilos, serial killer, sim, qualquer um pode ter uma segunda chance, desde que ele queira. Eu acho que as pessoas têm que. Eu acho que é isso que eu busco na terapia floral, oferecer para as pessoas a visão da segunda chance, porque eu não vou dar a segunda chance para elas, é ela que vai se dar, e eu vou estar junto dela do caminho para que ela consiga se estruturar para se dar essa segunda chance. Gente. Então, a síndrome da impostora, ela é danada, essa moça, né? Essa moça, essa moça, ela é danada porque ela é insidiosa, né? Ela é não verbal, ela é muito sutil e ela vai se colocando, eu vou falar um termo muito chique agora, ela vai se imiscuindo nos lugares, nas entranhas das coisas, né? Quando você vê, ela já se instalou e sentou na cadeira e falou assim: agora é meu lugar, né? E aí, como que a gente faz, né? É assim, normalmente para mim aparece como medo de fazer alguma coisa. Sempre, né? O medo. A impostora ela instala na gente o medo, né? O medo de não dar. Aí eu costumo. Antigamente ela já me paralisou algumas vezes. E às vezes ela me pega numa curva quando eu estou desprevenida. E aí eu falo: você me pegou de novo, safada. Agora não. Mas normalmente quando eu estou mais atenta, né? Quanto mais a gente amadurece, mais atenta a gente fica, né? Mais consciente. É, aí, quando eu percebo, eu falei, bom, se eu estou com medo, eu vou com medo mesmo. Mas, quando eu vejo, tem algumas coisas que ainda me pegam, mas quando eu vejo, eu falo, opa, e eu vou mais devagar, porque o medo deu uma travada, mas eu vou. Aí tem hora que eu olho e falo assim, não, vou com medo mesmo, vem comigo. Aí eu carrego ela comigo, aí eu me desafio. Então, às vezes eu me boto em umas presepadas para desafiar a impostora, que eu, depois, no final das contas, eu falo assim, por que eu me meti nessa enrascada? Mas é porque lá atrás eu falo assim, não, eu vou e seja o que Deus quiser, porque eu acho que eu vou. E eu sempre assim, se não dá para ir sem o medo, vai com ele, que põe o salto alto e vai embora. Então, é óbvio, né? Somos humanas, então eu acho que a impostora, ela sim, ela tenta barrar a gente, mas eu tento, na medida do possível, não permitir que ela me paralise. De vez em quando ela tenta. Me formei na graduação numa profissão predominantemente feminina, né? Que tem um patriarcado ferrado por trás, impositivo, que oprime a profissão. A profissão ela já é uma profissão de subjugação, de humildade, né? De subserviência, ela já tem essa egrégora já tem isso.
E aí eu fui para essa profissão, e aí eu tive que aprender, eu estava pensando, eu tive que lidar com essas questões de você não pode fazer isso. Eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo na pós-graduação. Eu estava no hospital, eu e minha dupla de estágio, e a gente estava acompanhando um parto. E aí a gente era estagiário de pós-graduação e tinha a equipe do hospital, eram 2 médicos obstetras de plantão 24 horas, eles eram responsáveis pelas pacientes. Então, eles internavam e, como a gente estava ali, a gente acompanhava o parto. E eu me lembro de uma situação muito pesada, assim, que a gente fez, que a gente bateu de frente. E aí foi, né, o patriarcado que eu tive que bater de frente nas poucas vezes que eu consegui bater de frente com esse patriarcado, porque como isso foi uma situação foi bem forte, assim, no contrário, né, do quanto eu consegui levantar a voz, né? A gente estava cuidando de uma paciente em trabalho de parto e existe todo um ritmo, né? É muito ritmado o trabalho de parto. Você não pode acelerar, porque senão você causa prejuízo para o bebê e para a mãe, inclusive até de ter óbito, né? Tem que responder o timing, exatamente. E aí, como a gente está estudando, a gente vai no protocolo certinho, né? A gente sabe como a coisa vai. E aí, os 2 médicos, que eram 2 homens, e eram 2 monstros, assim, 2 ogros. Eles iam lá e eles queriam acelerar o parto porque eles ganhavam por produção. Era a produtividade do plantão. Então, eles iam lá e aceleravam o soro para acelerar o parto. A gente ia lá e tirava. Eles iam lá e aceleravam e a gente ia lá e tirava. A gente brigou, eu e a minha colega, a gente brigou. A gente tinha uma professora que era pequenininha, assim, japonesinha. A gente deixou ela de lado, a gente ficou discutindo cara a cara com os médicos e bateu de frente. Daqui você não põe mais a mão na paciente, que ela é nossa. Então, foi uma situação em que a gente realmente teve que bater de frente com essa situação. E, assim, essa questão do gênero masculino e feminino, ela nunca me pegou muito. Eu nunca fiz muita questão disso, justamente porque eu sempre achei que a gente tem que ser muito igual, muito fraterno nesse sentido. Eu nunca me liguei muito nessa coisa de masculino e feminino. Lógico, nessa situação, sim, especificamente, mas eu nunca dei muita bola, né, para essa questão. Mas, de uns tempos para cá, eu fiz uma reviravolta na minha vida, eu mudei de estado, eu mudei de cidade, eu mudei de ritmo de vida, de estilo de vida. Saí de São Paulo e assim, promovido pela pandemia, né? Eu saí de São Paulo, morava de São Paulo, nasci em São Paulo, sou paulistana, da Gema, nascida, e eu morava em São Paulo com a minha família, e aí a gente, no meio da pandemia, a gente resolveu mudar assim, teve toda uma situação, né? Mas a gente mudou de São Paulo para Florianópolis, e hoje a minha família, eu, meu marido e meus filhos, a gente vive em Florianópolis, perto do mar, num ritmo de vida absolutamente diferente do de São Paulo. Então, é uma mudança muito grande. E aí, por conta dessa mudança muito grande, eu estou imersa numa cultura que não é minha. Então, apesar de eu estar no mesmo país, falando a mesma língua, sob as mesmas leis, eu me sinto em outro país. Eu me sinto morando num outro país porque eu estou numa cultura absolutamente diferente da cultura que eu nasci, né? Então, eu não tenho amigos perto, eu não tenho família perto. Eu decidi morar aqui porque o estilo de vida e o bem-estar que a qualidade de vida que aqui me promove fazem bem para mim e para minha família. Mas a gente está num outro lugar, eu estou realmente vivendo uma outra cultura. E aí, agora, algumas situações que eu vivi nos últimos 2 anos, dentro desta outra cultura, me acenderam para perceber: olha só, eu estou sendo discriminada por ser mulher, ou eu estou sendo menosprezada por ser mulher, né? Então, agora só é que isso me despertou um desconforto, porque antes passava batido, eu fingia que eu não via, ou eu não realmente não me incomodava. Eu realmente nunca senti desconforto. E aí eu vi algumas situações aqui, porque eu estou numa cidade de praia, porque a gente tem calor, porque todo mundo se veste é totalmente diferente, e eu estou numa cultura em que eu me propus a respeitar a cultura, né? E é uma cultura um pouco mais conservadora do que a de São Paulo, ou pelo menos ela parece mais. Então, eu passei por algumas situações desconfortáveis, né, em relação a essa coisa de bater de frente, coisas básicas, simples, do dia a dia que a gente também passa em São Paulo.
e que aí, agora me incomodaram. Mas o que, que eu fiz quando me incomodaram? Eu briguei. Eu falei assim, não vai olhar na minha perna, então me respeita porque eu sou mulher e eu posso usar a roupa que eu quero, não vai ficar olhando minha perna, isso aqui é assédio. E aí fiz reclamação, falei. Então, assim, né, no sentido de me defender, eu não sou uma pessoa briguenta em termos de sociedade, né, como um todo, mas foi uma das poucas primeiras vezes que eu realmente fiquei desconfortável com isso. Mas, quer saber? O patriarcado que se dane, eu vou continuar vivendo a minha vida sendo eu e continuar vivendo, e, né? E o patriarcado não paga meus boletos, quem paga sou eu. O que me move na profundidade, eu acho que são duas coisas principais que são os meus grandes impulsionadores da vida, né? Essa questão de ser buscadora, então é uma coisa de estar sempre buscando, então isso é tão intrínseco que até bem pouquinho tempo atrás eu não tinha nem essa definição de que eu era uma buscadora. Tão intrínseco em mim, né, que eu não tinha isso. Então agora eu acho que é isso, o buscar sempre, né, o buscar ser leve, buscar a busca de qualquer coisa, né, a busca de ser leve, a busca de ser melhor, a busca de ser feliz, a busca de tentar fazer os outros enxergarem, mas no tempo deles, que aí é um respeito. E isso é uma das coisas que me nutre, porque eu estou sempre correndo atrás, buscando as coisas. E a outra coisa que realmente me nutre, essa eu não posso ficar sem. Não, mas são três coisas. A segunda é a busca, é a espiritualidade. Né? A minha conexão com a minha espiritualidade, seja ela com nome, sem nome, com religião ou sem religião, mas a espiritualidade me nutre e sem ela eu não vivo. Aí eu realmente caio. Né? Ela que me sustenta mesmo. E a terceira coisa o mar. É o mar que me nutre. Eu sou uma pessoa que precisa, eu sou dependente do mar. Não necessariamente lógico que se eu moro perto do mar, então obviamente eu preciso dele mais vezes. Foi uma opção que eu fiz de morar perto do mar. Quanto mais perto dele, mais eu sei que eu preciso dele diariamente, né? Às vezes não preciso nem pôr o pé no mar, que também é uma coisa necessária, na areia, né? Mas só do fato de eu olhar para ele, eu saber que ele está ali, né? Isso é uma das coisas que realmente me nutre, que eu provavelmente não vou viver mais sem. Não vivo mais sem ele perto de mim, entendeu? Não tem como, não tem mais isso. Mas isso o terceiro item foi uma nutrição descoberta recentemente. Não que eu não soubesse que eu gostasse do mar antes, mas essa conexão tão profunda e tão intensa e tão necessária para o meu dia a dia, mesmo que seja só olhando, é uma descoberta pós-pandêmica. Tem tudo a ver com o que eu acredito, com certeza. Então, a gente está. O mar, a espiritualidade e a busca estamos juntos, e é o que vai me sustentar daqui para frente. Assim, eu aprendi nessa jornada, né, toda, que a gente tem que sim ter projeto, tem futuro, mas que a gente tem que viver muito hoje, porque o dia de amanhã, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer a mudança que eu fiz e todas as coisas relacionadas a fazer uma mudança grande. E aí você descobre níveis de aprendizado e de desapego. Você fala assim, tá bom, então, tipo, se eu não preciso disso, eu não preciso disso, eu vou ver aquilo, e a gente se adapta, o ser humano é adaptável, ele se adapta para o bom e para o ruim. Aprendi isso também. Mas é uma bolsa. Então, assim, viver muito bem o hoje, porque o amanhã vem na consequência, né? A gente é muito ansioso, né? As mulheres são muito ansiosas, elas querem dar conta de tudo, apesar de não. Então, você sabe que eu adorava Mulher Maravilha, depois de eu comecei a entender essa história de dar conta de tudo, a gente não tem que dar conta de tudo. É um aprendizado não dar conta de tudo, porque o dar conta de tudo faz você abraçar a impostora e pôr ela no colo, e levar ela para sempre. Então, não dá para dar conta de tudo. Então, a gente tem que ser humana, tem que ser humana.
A gente não precisa ser perfeito, a gente precisa ser humano, né? E o aprendizado de você se desapegar dessas coisas que a gente ouviu e a gente absorveu porque a gente quis também. Ai, você tem que ser boa mãe, tem que ser boa esposa, tem que ser boa profissional, tem que ser eficiente em tudo, tem que dar conta de tudo. A gente só absorve o que a gente quer, né? Porque a gente podia falar assim, não vou dar conta de porra nenhuma, eu vou viver a minha vida. E enfrentando as consequências e as responsabilidades das escolhas. Então, assim, esse aprendizado também é importante, é você ser humana, você aprender como mulher que você pode ser humana, que você pode. Puta, cansei. Vou lá e vou deitar 2 minutos, porque eu não dou conta. Apagou a vela, eu preciso descansar para a vela reacender. Tudo bem que a vela reacende, mas isso é uma construção. Eu acho que é o grande aprendizado como mulher hoje, é aprender isso. Aprender a construir esse parâmetro do equilíbrio entre o que você espera de você, o que o outro espera de você, o que você dá conta e o que você quer. Eu acho que talvez seja a busca do momento. Eu acho que entender que esse equilíbrio ele é dinâmico. Ele vai, a gente não precisa ficar equilibrando muitos pratos ao mesmo tempo, mas que esse equilíbrio é dinâmico e ele pode oscilar. E tudo bem de ele oscilar, né? Tudo bem de você não ser uma CEO 100% perfeita, porque, mano, tem dia que você tá na TPM, cara, não rola. Tem dia que você tá no Natal Negro, tem dia que tá frio, o pé tá gelado, você não sente bem, e tudo bem, entendeu? E a mulher tem particularidades. E não tem jeito da gente ignorar isso. Muito bem. Então, para me encontrar nas redes sociais, eu estou no YouTube, o canal é Denise Giarelli Insights para a Vida, Instagram, @denise.giarelli, e no Facebook também, @Denise Giarelli. Se Deus quiser, algumas outras redes sociais que aparecerem, que a gente conseguir falar e que a gente conseguir produzir conteúdo, porque eu acho que é importante a gente ensinar os outros aquilo que a gente já sabe como jornada. Esse é o Mulheres no Espelho, criado e realizado por mim, Marcela Sonin, da Lita Studio. Confira as fotos e mais materiais do projeto no site, newsletter e Instagram da Lita Studio e no Instagram _mulheres_no_espelho. Até a próxima história.